história de carreira é um sonho que a gente pensa em criança de ser alguma coisa, né? Eu tentei ser salsicha no frigorífico, não deu certo. Então, eu comecei a pensar na vida e eu me lembro que o professor Oswaldo Melantônio, que era um professor do Colégio Pais Leme, que dava aula de história, ciência, geografia, de tudo. E depois ele foi um grande professor de oratória, deu aula para o Jânio Quadros, para o Maluf, para vários desses profissionais da política. Mas eu me lembro que ele perguntou, Cobra, o que que você quer ser da vida? E eu pensei assim, eu quero ser engenheiro, construir estrada, porque eu adoro trenzinho. Então eu falei, pensei, vou ser construtor de estrada. Aí ele falou, não vai não, você vai ser professor e vai trabalhar na área de administração. Foi uma espécie assim de impulso, eu acho que ele falou isso para ser agradável, e eu levei isso a sério. De repente eu resolvi mudar a carreira de para administração e entrei na GV. Naquela época, a GV era o suprassumo das escolas de administração. Tinha sido, acho que, a pioneira em administração, junto com a Escola Superior de Propaganda. Essa Escola Superior de Negócios ficou muito famosa e se tornou, assim, uma referência. Mas a GV, com o apoio do fundo, da Fundação Ford, etc., do Fundo Ponto 4 do governo americano, se tornou uma referência em administração no Brasil. E aí eu comecei a estudar e, de repente, fazendo estágio, eu conheci o De Simone na Willis, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu quero ser na vida? Eu quero ser alguém como o De Simone. Ele namorava a Jaqueline Mirna, ele era ultra famoso. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, que coisa boa, né? Que é o marketing, né? Então, o marketing surgiu assim em função de estágios e não nego que a convivência com o De Simone durante o período lá de estágio na Willis foi muito agradável. Nesse período, eu me lembro, eu estava programado, não sei se foi o De Simone quem que programou lá para representar a Willis numa entrevista com o Silveira Sampaio. Nesse dia, o Silveira Sampaio, que foi um grande apresentador de televisão, foi com quem o Jô Soares trabalhou um período, né? Foi o dia que eu ia para fazer essa entrevista, ele morreu. Então, uma coisa assim triste saber que o Silveira Sampaio estava preocupado em saber sobre a administração no Brasil, né? Bem, daí para frente fiz estágio na Shell, na Squibb, em vários lugares. E a ideia de administração foi se consolidando em função das influências de professores, como Hyman Richards, foi meu professor. E depois de alguns anos, quando eu me formei, ele foi meu orientador de doutorado. Ele, Orlando Figueiredo, foi meu orientador de mestrado. Mas aqueles professores pioneiros da GB, Polya, Lerner, Hamburger, os próprios professores que foram assistentes desses professores inovadores da GV, apoiados pelo Ponto 4 e Fundação Ford, criaram uma visão de administração que o Brasil não tinha. E a profissão de administrador era considerado profissional de administração, era como se fosse um gestor. E tudo nessa época era tudo sobre a égide do Ministério do Trabalho, e todo mundo que fazia alguma coisa era profissional e não era acadêmico, não tinha formação acadêmica. Então, nessa época, havia muito a noção de que a administração era uma profissão de nível médio.
E o que aconteceu com a história da GV? Eu acho que embarcando nesse barco, o Eduardo Buarque de Almeida e outros colegas, eu fui colega do Eduardo Suplicy, foi um grande prazer trabalhar com ele. Foi colega do Francisco de Oliveira Mazzuca, filho do famoso maestro Silvio Mazzuca. Eu cuidava da parte, no centro acadêmico, da parte cultural, com as peças de teatro, com Cacilda Becker, etc. E o Mazzuca cuidava da parte social, os bailinhos que a gente tinha, o som da orquestra do Silvio Mazzuca era realmente espetacular. Silvio Mazzuca, Moacir Franco cantando, era realmente uma coisa interessante. Então essa carreira foi até chegar no momento de que eu estava me formando. Aí um colega da GB, num semestre acima, perguntou para mim: Cobra, o que você vai fazer? Que área você vai se especializar agora que estamos nos formando? Eu falei: olha, o De Simone, o Reimer, tanta gente me entusiasmou, eu vou fazer administração. Ele falou: não vai dar certo. Eu falei: por quê? Porque você não é judeu. Como assim? Porque eu não sou judeu, não posso. Não, quem tem que trabalhar com dinheiro, com o mercado, tem que ser judeu. Ele era o irmão dele era um famoso cardiologista, não vou mencionar por razões éticas, mas era um grande amigo. E eu fiquei pensando: puxa vida, e agora, será que eu vou me converter ao judaísmo? Bom, pensei: bom, mas eu já tenho Nogueira e Cobra, eu tenho descendência judaica, então eu posso fazer administração, por que não, né? Bom, daí surgiu essa ideia de administração. Eu tinha feito estágio na Shell e a Shell estava procurando alguém para trabalhar no marketing lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei encantado, me formando na GV, tudo que eu queria era morar no Rio de Janeiro. Puxa vida, que legal que vai ser morar no Rio, né? Bem, aí, por alguma razão, eu fui. O convite foi feito, mas ele não foi efetivado. Aí o que aconteceu? Eu falei: agora eu estou desempregado, estou formado e desempregado, o que eu vou fazer? Aí o professor Orlando Figueiredo, que foi meu orientador depois do mestrado, ele estava fazendo uma consultoria para a Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva, que fabricava os famosos monomotores Paulistinha. E a fábrica era em Botucatu. Sempre que me perguntam alguma coisa, eu falo: em Botucatu. Marcou muito ter trabalhado em Botucatu. Naquela época, então, eu não tinha opção, eu estava me formando e estava numa dessas crises que a gente tem sempre no Brasil, não é? Tem emprego, não tem emprego. Eu fui trabalhar como consultor, assessor de marketing, mas como assistente da direção geral, com o Zé Carlos de Barros Neiva, que tinha montado a fábrica do avião Paulistinha lá em Botucatu. Fizeram o avião Regente, etc., e estavam numa fase que precisava ser feito um projeto para que o governo se libertasse das amarras de que tudo que era avião vinha da América. Então, a Força Aérea Brasileira, a FAB, comprava aviões nos Estados Unidos. Então, peças tinham que ser compradas lá na América, como ele chamava. Então, não havia na visão dos oficiais da FAB naquela época indústria nacional de aviões. A indústria tinha que ser americana, Beechcraft, Piper, Cessna, etc. Aí, com essa ideia de provar para o presidente Costa Silva de que era viável a indústria aeronáutica no Brasil, eu desenvolvi, junto com Orlando Figueiredo, para a Direção-Geral da Neiva, um projeto que foi apoiado em 26 páginas, comparando vários setores de atividade econômicas, produção de geladeiras, produção de automóveis, produção
de carros, etc., com o que seria um indicador para a criação de um outro fator, indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica caberia como um processo de industrialização do Brasil. Esse projeto foi apresentado ao Ministério da Aviação e aí foi encaminhado ao Costa Silva, mas o grande incentivador desse estudo foi Osiris Silva. O Osiris era o meu parceiro assim, em termos de indústria privada e setor aeronáutico. Mas, no fim, foi ele quem bateu o martelo e foi criada a Embraer. Eu acho que esse foi um fator que mudou a história do Brasil. A indústria aeronáutica provou que nós já tínhamos, além da indústria automotiva, condições de ter as nossas asas e de voarmos. Aí trabalhei um período na Neiva, quando foi criada a Embraer, cheguei a fazer alguns contatos com a Varig, com a VASP, Transbrasil, para vender os aviões que seriam produzidos pela fábrica que aí se tornou a Embraer. Naquela época, Marcel Dassault e um grupo de engenheiros aeronáuticos franceses trabalhavam dentro do CTA, do Centro de Tecnologia de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Muito bem. Com a criação da Embraer, eu senti que não tinha mais espaço, porque dentro da aeronáutica o pessoal falava assim, Cobra, você é economista, né? Eu falei, não, sou administrador. Não cabia ainda no vocabulário dentro do Brasil administrador. O jeito era economista, né? Era o máximo que eles consentiam. Daí saí, fui trabalhar na Brasilite, levado pelo Cabreira e pelo Panelli, que foram meus colegas na GV. Trabalhei 5 anos e cheguei lá com o desafio de mudar o esquema de comercialização, porque os vendedores da Brasilite vendiam bem, mas não davam o esquema de cobrança. Então, tinha um percentual de atraso sobre faturamento de uns 30%, 37%. Aí nós fizemos um estudo junto com Elias Age, um colega nosso na Brasilite, sobre o POB, Programa Organizado de Planejamento de Vendas. Como organizar o trabalho do vendedor. Isso era uma coisa mística naquela época, porque falar em marketing era impossível. Se falava em comercial, área comercial, gerente de venda, gerente comercial, mas nunca gerente de marketing. Então, nesse período, nós fizemos esse trabalho, conseguimos reduzir o índice de atraso de 30 e poucos por cento para 3%. Aí foi um momento que me inspirou para fazer um mestrado baseado no sistema de remuneração de vendedores que a gente implantou dentro da Brasilite com o Elias Age. E essa mudança de atividade minha, de planejamento, escrevendo relatórios, etc., para executar, movimentar a cabeça do vendedor, fazer com que a coisa realmente funcionasse, quer dizer, era a venda na prática, me ajudou muito a abraçar a carreira de marketing, incluindo a área de vendas. Quer dizer, não era mais só marketing, era vendas também, e principalmente o conceito de que tudo que se produzia não era mais vendido, era preciso fazer alguma coisa para vender aquilo que era produzido em excesso. Daí começou a surgir muito o esforço de marketing com as empresas americanas, a GC Lever, Refinações de Milho Brasil e outras, que impuseram dentro do Brasil um conceito de marketing, com pesquisa principalmente. O Otto Scherb, da
da Escola Superior de Propaganda, foi um dos grandes especialistas em transformarem o marketing no aspecto quantitativo. Quer dizer, vender não era só uma coisa de fazer propaganda, fazer reclame, não é? O primeiro grande publicitário brasileiro, como todo mundo já ouviu falar, foi Olavo Bilac, com aquela frase: que belo tipo faceiro tens ao seu lado, porém morreu de bronquite, quase morreu de bronquite, salvou o rum criosotado. Então, nós começamos a passar daquela área de venda, da área comercial, paulatinamente para a propaganda. Se inseriu dentro do conceito do brasileiro que era preciso ajudar as pessoas a saber o que elas precisavam para poder se orientar na compra. E isso fez o marketing ter uma característica diferente. Nem tudo que se produzia se vendia e por isso era preciso convencer as pessoas de que é que elas realmente precisam. Eu acho que até hoje as pessoas não têm uma consciência clara do que ela precisa para ser feliz. Eu acho que o grande ponto do marketing é trazer felicidade. Não é só a posse de um produto que a pessoa fica feliz porque se torna rica. É importante porque a pessoa sinta que a vida não depende só de objetos. Ter é uma coisa, ser é outra. Então, Erich Fromm, com a frase ter ou ser, é muito importante a gente entender que dentro do marketing surgiu muita influência da antropologia. Ontem foi condecorado com a ordem dos grandes profissionais da literatura, o Roberto da Mata. Ele, de alguma maneira, com o trabalho dele de entender a influência da televisão dentro da casa, como as pessoas faziam para conversar com o vizinho, botavam uma cadeira ao lado do muro e conversavam, ele introduziu muito o conceito de entender o consumidor, de entender o brasileiro, porque nós somos frutos de uma simbiose de culturas. Quer dizer, o brasileiro foi filho de Portugal, quer dizer, nós tivemos muita influência portuguesa, mas a gente comenta muito pouco sobre a grande influência africana nos hábitos de comer, de alimentação, da música, da cultura. Eu acho que a África teve um poder de persuasão muito grande para nós brasileiros. E eu estou falando assim, misturando coisas, porque o marketing foi absorvido por uma forma de ajudar as pessoas a entender o que precisavam. Historicamente, nós tivemos a grande influência dos holandeses, com a possessão que eles fizeram no Nordeste, desenvolveram o conceito empresarial que nós não tínhamos. Então, nós tínhamos muito o conceito caixeiro viajante. E quem fazia a venda era o caixeiro viajante, aquele que ia de porta em porta, vendendo vassoura, vendendo até TV Sharp, com Matias Maquilini. A primeira TV a cores foi vendida porta a porta pela Sharp. Então, o que eu estou falando? Menos de mim, mais do que eu vejo do que foi o marketing, a importância para as pessoas se sentirem felizes. Porque quando a pessoa não tinha uma posse, não tinha uma geladeira, uma frigideira, ela se sentia infeliz. O vizinho tinha geladeira, ela não tinha. Até hoje a minha nora pergunta: seu Marcos, por que essa mania de TV dentro da casa? Tem TV em todos os lugares. Eu falei, quando eu era moleque, eu era televizinho, então para assistir jogo de futebol eu precisava bater na porta do vizinho para assistir Alô Doçura com Eva Vilma, João Ebert, para assistir os programas de J. Silvestre e outros.
Então, o que nós estamos misturando? Que a comunicação foi adentrando a alma do brasileiro através dessa cultura que nós tivemos, os portugueses, os africanos, os holandeses, depois os italianos, os japoneses. Então, o que nós começamos a perceber? Que nós deixamos de pensar em vender e pensar em consumir. Nós nos tornamos grandes consumidores. O brasileiro gosta de ter para dizer que é. Eu tenho um carro do ano, eu tenho uma TV de tantas polegadas, eu tenho hoje acesso à internet, quer dizer, nós estamos percebendo que nós estamos numa fase de redefinição do esquema de vida. Ser feliz não é ter a posse de um produto, é ter amor ao próximo, é dividir as funções de responsabilidade social. Nós sentimos que as pessoas estão muito voltadas para si. Um egocentrismo exagerado que nos torna infelizes porque a gente gostaria de ter muito mais do que a gente pode ter. Toda referência para o brasileiro sempre foi os Estados Unidos, era o símbolo do poder, era o símbolo do ter. Então a gente via aqueles filmes em que a atriz tinha poderes maravilhosos porque usava produtos da marca X, Y, Z, era o cosmético, era a influência de os primeiros aparelhos para dona de casa, que foram criando realmente essa necessidade das pessoas se invejarem em função de eu tenho mais do que o outro. Eu acho que da minha carreira em si, eu acho que foi um acidente de percurso. Eu pretendia construir estradas e, de repente, passou um caminhão de outras circunstâncias e me tornei um administrador. Eu queria acusar o De Simone aqui, que ele me influenciou muito. Ele, o Reimer, a Pólia. A gente não é fruto da gente mesmo, a gente é fruto de uma influência do meio. Então, eu acho que hoje eu fico pensando o que eu fiz da minha vida. Fui dar aula na UGV, fiquei sócio do Reimer, trabalhei com ele durante 4 anos, fizemos consultoria para diversas empresas, grandes organizações. Tive a oportunidade de estar dando consultoria para bicicletas Monarch e cruzei com uma dia lá em Frankfurt. Ele no mesmo estação, esperando o trem para irmos à feira Duas Rodas em Colônia. Ele estava perdendo o trem, eu falei, Madia, nós somos concorrentes, você com a Caloi e eu com a Bicicletas Monarch. Mas o trem é para todos nós, vamos embora, senão nós vamos perder o trem. Depois eu fiz a minha tese, baseado na minha experiência de sistema de remuneração de vendedores, que eu fiz na Brasilite. E essa tese, ela era uma espécie de tabu, porque o vendedor não tinha responsabilidade social na venda, ele não tinha responsabilidade econômica pelo resultado da venda, ele estava muito mais centrado nele, quer dizer, no resultado para ele, e não só para a empresa e para o meio ambiente. E essa tese eu ofereci na ocasião para a editora Saraiva, que eu dava consultoria para o Rui Serra Negra e para o Saraiva. Eles disseram, mas nossa editora não é de administração, nossa editora é de livros para o setor jurídico. Então, não faz muito sentido. Então, não consegui. Aí eu fui na editora, na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, fiquei conversando com o gerente da Cultura e ele falou assim,
fica quieto, que eu vou conversar. E aí ele conversou com Ailton Brandão, da Atlas, e eles vieram me propor, o Zé Pascoal Rossetti, para que eu escrevesse aquela minha tese, mas de uma forma ampliada, não só o sistema de remuneração de vendedores, mas a administração de vendas. Aí foi o meu primeiro livro, Administração de Vendas. Hoje são 51, não sei se é coincidência da influência da caipirinha, não é? Mas são por 50 livros, 51 que eu acabei escrevendo. De um jovem que pensava em fazer engenharia, me transformei num profissional de marketing, e aí veio esse negócio de escrever, etc. Eu fiquei viciado. Com a pandemia eu tive um choque, porque eu estava acostumado a escrever, de repente eu estava como escritor desempregado. Por sorte, eu lancei ainda um livro ano passado pela Atlas Gênesis, marca de serviço, que eu trouxe um exemplar para entregar para uma dia. As que a gente fica pensando, meu Deus, eu me transformei em escritor, por que que aconteceu isso na minha vida? Eu acho que foi um acidente de percurso. O que será o futuro do marketing? Com tanta inovação tecnológica, com a inteligência artificial, hoje muitas coisas são substituídas pelas máquinas. O meio publicitário tem hoje profissionais que fazem planejamento de mídia eletronicamente, que não precisam consultar o profissional de mídia. A televisão está passando uma fase de transição. De uma maneira geral, os jornais, revistas, a mídia, de uma maneira geral, evoluiu e está evoluindo para um conceito que nós não sabemos exatamente como vai ser essa influência na mente das pessoas. Quer dizer, como é que vai ser essa conversa? Existe, além da preocupação com a inteligência artificial, inteligência relacional, etc., surge agora uma grande preocupação com a inteligência espiritual. É descobrir que dentro de cada um de nós existe um Deus e que as organizações têm uma responsabilidade com a felicidade do funcionário, do cliente. Quer dizer, o bem-estar é uma coisa quase que natural no mundo de hoje, mas nós estamos aprendendo a como conviver com essa transição tão rápida que, de repente, a gente sai de uma área de estabilidade, de conforto e saímos para uma área de absoluto desconforto. Como fazer para nos sentirmos bem, etc. Eu fico olhando para a televisão, ficando no estiralho, William Bonner, eu vou ter com quem não vou poder conversar durante o Jornal Nacional. Então é muito importante entender que o meio de comunicação faz parte da vida da gente, é como se fosse alguém da família, né? Os artistas, os apresentadores, etc. Eu me lembro que pouco antes da pandemia, nós estávamos pela CRA, pelo Conselho Regional de Administração, num instituto que a gente criou lá, chamado Instituto Pensamento Estratégico, com colegas conselheiros. E lá nós tivemos diversos convidados, o Matias do Itaú, o profissional de comunicação, o profissional de marcas, muita gente falando sobre o futuro do varejo, o Marcos Gouveia falando do futuro do varejo, e o futuro da educação, o que seria o futuro da educação com essa importância do ensino à distância, etc. Bem, tudo isso que era previsão para 2050 aconteceu em 2020. Bom, estourou tudo de uma vez só. Então a gente fica pensando, futuro vai ser hoje? Não, o futuro já foi. A gente está vivendo o pós-futuro. Não dá para pensar que
vai ter tempo de fazer mudanças. Elas ocorrem ao mesmo tempo que nós estamos caminhando. Nós estamos reprocessando o processo de vida, o processo de ideologia, o processo de conhecimento. O conhecimento hoje se torna obsoleto da noite para o dia. E não dá tempo de você pensar o que vai acontecer no futuro, porque o futuro já aconteceu e a gente está, no momento, tentando sobreviver em meio a tantos desafios. O que vai ser disso? O que vai ser da gente? Não sabemos. Eu acho que a gente tem que ter, assim, um pouco de paz, um pouco de visão de que a felicidade não está na posse de bens, lembrando Erich Fromm, mais importante do que ter é ser. Então nós vamos ser felizes não porque as pessoas gostam de ser felizes, não, nós temos o direito de ser felizes. E esse direito a gente deve reivindicar em tempo permanente, não permitir que as sombras de um descalabro, de perda da estrutura econômica, com as mudanças que estão acontecendo, que nos deixem entrar numa sinistrose. Então a gente precisa estar com muita fé, com muita vontade de pensar que Deus está presente dentro da alma de cada um de nós e que nós somos parte do processo. E aceitar essas mudanças como sendo circunstâncias inevitáveis. Uma coisa chamada relacionamento, uma coisa muito importante, que eu queria até fazer uma reivindicação ao Mahdi, agora que a gente está conseguindo sair desse marasmo, desse medo, dessa sinistrose da pandemia, a gente precisa se relacionar mais. Tem muita coisa legal que eu gostaria de estar conversando com o Ferrantini, não só do Palmeiras dele, não só da editora Referência, não só conversando sobre as coisas, mas trocando ideias, porque cada um de nós tem uma contribuição. Eu acho que a grande contribuição do Mahdi foi agimentar essa inteligência do marketing sob a forma de como é que eu posso dizer, um instituto do saber. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que o saber precisa ser divulgado, distribuído, para que todos nós possamos nos enriquecer do conhecimento de outros. Nós não estamos com a verdade está dentro de cada um de nós.